Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre SEO e CRO. A gente já vai explicar esses termos, né? SEO e CRO em português. A gente já vai explicar esses termos de forma para que você consiga entender, mas a relação entre eles é muito importante e mais do que isso, você fazer os dois juntos é parte essencial para você não ter apenas tráfego sem vendas ou você ter uma página que venda muito sem ter tráfego. A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá? Antes de começar, eu queria dizer que eu sou Ulisses Jorge, sou diretor da Lucro Digital, uma empresa de consultoria em inteligência de tráfego e vendas online. E a gente também tem cursos online para você. Os nossos dois cursos principais é o Google Ads, que é o nosso Efeito G, o curso definitivo de Google Ads, que a gente ensina você a fazer campanhas que sejam relevantes para o Google e aí torne o seu clique mais barato e você consiga ter muito mais cliques pelo mesmo orçamento e também venda. E o SEO acelerado, que é o nosso curso definitivo de SEO, que a gente já vai também entrar um pouquinho nesses termos aí. Se você acha esse conteúdo relevante, você pode se inscrever nesse canal. A gente tem conteúdos semanais falando de vendas online, funil de vendas, SEO, Google Ads e tudo o que envolve a inteligência de tráfego. Se fizer sentido, você pode fazer a inscrição e ligar o sininho para saber quando que temos novos vídeos no canal, beleza? Então, vamos para as definições. Eu sei que você provavelmente já sabe, mas eu vou ter que fazer algumas definições aqui. SEO eu sei que você já sabe, mas eu vou repetir aqui para eu conseguir fazer esse contraste entre SEO e CRO. Tá? SEO vem de Search Engine Optimization, que significa otimização dos mecanismos de busca em português. E seria a ciência de como ser encontrado. Aqui, como ser encontrado de forma orgânica, ou seja, você está em uma pesquisa do Google, alguém digita advogado trabalhista, você é um advogado trabalhista que trabalha na cidade onde essa pessoa está fazendo essa pesquisa e você quer estar nessas pesquisas, na página de resultado de pesquisas do Google, obviamente. A ciência para você ser ranqueado de forma orgânica e estar na primeira página do Google, fazendo com que você tenha muitos cliques gratuitos, né? Porque no Google Ads, quando você faz uma campanha, você clica e você paga por esses cliques. No SEO, se o Google considera você relevante, ou quando o Google considerar você relevante, você vai estar na primeira página, em alguma posição ali, e você vai ter muitos cliques por causa disso, e todos esses cliques eles são gratuitos. Isso é SEO. Você já sabia, eu sei, mas eu tive que repetir aqui. CRO, né, CRO, vem de Conversion Rate Optimization, que em português é otimização da taxa de conversão. O que é uma conversão em marketing digital? É qualquer coisa que faça o cliente fazer o que você quer que ele faça. Por exemplo, se você tem um e-commerce, uma conversão pode ser uma venda. Se você é um advogado trabalhista, neste nosso exemplo aqui, uma conversão pode ser um formulário de lead, né? Pode ser algum formulário que ele preenche nessa página web e esse formulário gera um novo prospecto, né, que a gente chama de lead. E esse lead você liga para ele para tentar marcar uma agenda, uma reunião, ver se ele tem dúvidas. E aí uma porcentagem desses leads viram clientes e vão pagar para você. Então isso também seria uma conversão. Eu botei aqui que como o SEO, né, se a gente fosse resumir o que ele é a ciência de como ser encontrado, o CRO é a ciência de como ter mais clientes na mesma página. Como ter mais clientes com a mesma página. Ou seja,
como você faz com que as pessoas que estão entrando nessa página, muitos virem clientes. É isso que é o CRO, Conversion Rate Optimization, otimização da taxa de conversão. Vamos lá. Por que a união entre SEO e o CRO é tão essencial? Né? Eu diria uma união indispensável. A gente fazer SEO e não pensar em CRO, a gente está meio que fazendo isso de forma irracional. O SEO você faz para ter tráfego e para vender. Você não faz só para ter tráfego, você faz com o objetivo que esse tráfego gere vendas. Essas vendas podem ser indiretas, por exemplo, formulários de clientes, orçamentos, ou pode ser direta em e-commerce. Mas você faz SEO para gerar leads, para gerar conversões. Então, de nada adianta aqui, né, tráfego sem os clientes e sem vendas. Então, não adianta eu pensar em SEO e não adianta eu pensar em CRO isoladamente, porque de nada adianta uma página que venda muito bem se não tem tráfego para aquela página ou se ela tem um ROI negativo, ou seja, ela só vende através de campanhas, eu vou chutar aqui, de Facebook, onde as pessoas clicam, mas você tem que investir tanto até que essa página venda, porque é um público muito desqualificado, que vem do Facebook e Insta, por exemplo, que não vale a pena. Acaba dando um ROI negativo, ou seja, você gasta mais em marketing que você está convertendo em clientes. Isso pode ser parte do CRO, né? Mas pode ser parte do público que você está chamando que é completamente desqualificado ou errado. Então a página pode ter uma boa taxa de conversão com o público certo, mas você está fazendo campanhas que não consegue achar esses públicos. E o SEO é a forma ideal para você ter esse tráfego qualificado lá. Agora que a gente entende por que os dois são essenciais em se pensar juntos. Você não pode pensar em SEO separado e não pode pensar em CRO separado. Você tem que pensar, eu vou fazer SEO para eu ter leads, para eu ter vendas, para eu ter conversões. Então esses dois mundos têm que andar lado a lado e quando você pensa em um, você tem que pensar em outro. Então, mas como é que então eu uno, né, o SEO e o CRO? A gente vai entrar agora em 3 itens principais, onde a gente vai falar deles. O principal é construir bases fortes em SEO. De nada adianta você ter uma página que quando vem gente certa, ela converte, mas você não está conseguindo ter gente certa nela. Então, independente que a gente tem que pensar nos dois juntos, você tem que começar por algum lugar, né? O ovo veio antes do ovo ou a galinha. Nesse caso, entre SEO e CRO, o SEO vem antes, né? Se a gente tiver que pensar em ambos. Então, você tem que começar escolhendo as palavras-chave que sejam possíveis de você ranquear. Isso aqui é muito importante, deixa eu até pegar a minha caneta aqui. Possíveis de você ranquear. Por exemplo, palavra moda. Ah, mas eu quero estar na primeira página quando vem a palavra moda. Ok, você e o mundo inteiro. Você não vai conseguir estar na primeira página para pesquisas da palavra moda tão abrangente. Agora, moda para pessoas de 60 ou para a terceira idade em malhas, pô, beleza, dá para ranquear. Então, a gente tem técnicas para achar palavras que são possíveis de serem ranqueadas, que a gente chama de SEO Difficulty, né, que é o SD, né, SEO Difficulty, que é a dificuldade que uma palavra tem para ser ranqueada. Esse termo que você quer ranquear, ele tem que ter um volume de pesquisas, que nada adianta você estar na primeira página para uma pesquisa que tem 2 pesquisas ao ano. Não adianta nada. Você está na primeira página, mas ninguém
faz aquela pesquisa e que possibilitem link com geração de lead ou vendas. Dá para entender? Não é só apenas palavra fácil, que dá para ranquear, tem milhões de termos que é fácil ranquear, estar na primeira página, mas é parte essencial. Mas não adianta só isso, tem que ter volume de pesquisas. Mas não adianta só isso também. Essa pesquisa tem que estar linkado, obviamente, com o seu nicho e o que você vende, para que você consiga transformar aquele visitante em uma conversão, ou seja, em um orçamento ou em uma venda direta, ou ao menos em uma comunicação WhatsApp. Você tem que ter esses itens linkados, esses 3 itens, para que você consiga linkar o SEO com o CRO, que é exatamente o que a gente quer fazer. Também, crie uma estratégia de links internos desde o início, pensando em conversão. Tá, eu botei cropto ali, não sei porquê, mas pensando em conversão, em vendas. Se você já está ranqueado em certas palavras, veja como você pode aplicar o CRO nas páginas existentes sem perder tráfego. Várias pessoas que começam a pensar em SEO já têm um site mais antigo e algumas pesquisas já aparecem na primeira página. Só que às vezes aquelas páginas elas estão ranqueadas, mas não estão dando muitas vendas. O que você está então lá tendo? Você está tendo um SEO sem um CRO. Agora você tem que agora pensar como que você começa a inserir CRO nelas, como que você começa a ter formulários de venda, fazer com que a pessoa se interesse pelo seu produto e serviço sem perder o tráfego que já existe nessas páginas. Beleza? Vamos para o segundo tópico, que é todo o conteúdo deve ter um porquê. Você não vai fazer um conteúdo sem ter um porquê 100% definido. Sempre tenha em mente o objetivo final daquele conteúdo. Você está escrevendo isso, não é para ter tráfego. E a resposta, né, desse porquê não pode, porque eu quero tráfego. Não, você não quer tráfego. Você quer clientes que façam orçamentos, você quer clientes que façam compras, você quer pessoas que contatem você via o WhatsApp ou via formulário. Você não quer apenas tráfego. Então, esse porquê tem que estar bem claro e muito claro para você no baixo nível. Porque eu quero que ele acesse, eu quero que ele veja que a gente sabe muito sobre esse conteúdo ou que a gente tem muita experiência nessa área e aí ele, entendendo aquela pergunta dele, também entre em contato conosco. É nesse nível. E o contato conosco vai ser feito por um formulário X ou por um WhatsApp Y. É nesse nível que você tem que ter o porquê daquele conteúdo. Não crie apenas conteúdo para ter tráfego orgânico, a gente já comentou isso. Todo o conteúdo criado deve vir acompanhado de links internos relevantes para onde você quer que a pessoa aumente o seu conhecimento, então tenha mais chances de virar seu cliente. E um CTA, que é um Call to Action, né, que é a chamada para ação principal. Você tem que ter já na cabeça, tá, mas esse cara aqui, qual é a chamada para ação principal que eu vou ter para esse cara? Vai ser ele entrar em contato, vai ser ele me chamar no WhatsApp, vai ser ele comprar aquele produto X. Deu para entender? E entenda o momento que o usuário está. Um conteúdo, por exemplo, que eu dei exemplo aqui, sobre sobre por que contratar um advogado, é muito em cima do funil ainda. Talvez ele não esteja pronto para você entrar em contato ou você oferecer uma reunião com ele. Talvez ele precise entender por que ele precise de um advogado, né? Por que ele precisa de um advogado, para que então ele entenda as áreas de expertise que você trabalha, para que então ele tenha uma chamada para ação específica para entrar em contato. Nesse caso aqui, por que contratar um advogado? Talvez
o call to action aqui, né, a chamada para ação, ou seja, conheça as áreas que a gente pode te dar uma mão agora em diante, já que você já sabe por que contratar um advogado. É um exemplo que eu estou dando aqui, que só para deixar claro que cada conteúdo, dependendo do nível daquele conteúdo, vai ter uma chamada para ação que está linkado com o nível de informação que a pessoa está buscando. Agora, imagina um artigo que é por que as pessoas que são demitidas por justa causa precisam de um advogado do trabalhista para recalcular as férias vencidas. Não, eu fui muito específico aqui. Esse cara já está 100% pronto para ele ouvir uma proposta, para ele se tornar um lead, para ele lhe chamar via WhatsApp. Então são duas coisas muito diferentes aqui, são dois níveis, né, em que eu dei exemplo aqui, muito diferentes. E você vai ter que tratar essas pessoas muito diferente também, no seu conteúdo e na chamada para ação e nos links internos também. Use sempre, sempre, sempre o ciclo PDCA. Tá? O ciclo PDCA é planeje, execute, né? Você vai fazer o planejamento desse conteúdo, aí você vai executar esse conteúdo, aí você vai verificar, ou seja, testar o que deu certo, o que deu errado, para você entender o que muda nas próximas, e você vai corrigir e otimizar o seu conteúdo para o próximo ser melhor, para as próximas chamadas para ação ser melhor, para o link entre SEO e o CRO, ou seja, para o que eu estou fazendo esse conteúdo? É para eu conseguir um lead. Tá? Mas como é que eu vou conseguir um lead? Por causa que eu vou ter um formulário no fim da página, eu vou ter um botão de WhatsApp, eu vou, durante a explicação, botar essas chamadas nos locais certos, que são onde ele tem mais curiosidade. Você vai entender aos poucos o que funciona para o seu nicho e você vai começar a otimizar isso com base no que deu certo e no que não deu certo. E aí você planeja novamente, executa e segue o ciclo. O ciclo PDCA serve para qualquer área, mas para SEO e para tudo referente a marketing digital, eu considero essencial. Toda a inteligência de tráfego que a nossa empresa faz em consultoria para todos os nossos clientes tem o PDCA na veia. Tudo a gente pensa em ciclos, em mini ciclos, para que a gente possa avaliar o que deu certo, o que deu errado e segue o ciclo novamente. Então você tem que pensar muito sempre num ciclo de otimização contínua e que esse ciclo não demore um ano. Porque se o feedback do que dá certo e do que deu errado, você tem que esperar um ano para conseguir ver, você não vai conseguir corrigir rápido e você vai demorar 20 anos para dar certo. Se não der sorte de acertar na primeira vez, que a gente quase nunca dá sorte de acertar tudo na primeira vez. Vai ter vários errinhos. Então, esse tamanho desse loop aqui, tente torná-lo 3 semanas, um mês no máximo, para que você tenha vários ciclos durante o ano e aí você consiga resultados muito mais expressivos em tráfego e em outros lugares. Um exemplo de teste aqui, por exemplo, que pode ser feito. Isso aqui veio do site Moz, tá? Então eu estou botando essa referência só para que você saiba. O Moz é uma das maiores ferramentas de SEO do mundo, né? Ela é bem cara, ela é $99 por mês, né? Então você não precisa contratar ela, principalmente se você não sabe como usar. Ela é uma ferramenta bem complexa e no curso, se você e a gente explica como você consegue usar o Moz de forma melhor dentro do curso. Mas vamos lá. Um exemplo. Variante A ia ser um formulário com nome, o nome da empresa, qual é o endereço de e-mail que ele é corporativo e qual o
número de telefone. O outro seria 2 formulários, sendo que ele tem que dar next, né? Ele tem que dar próximo para que ele preencha aquele formulário. Então, na página 1, ele ia preencher qual é a área da empresa dele, qual é o tamanho da empresa dele e qual é a área de interesse. Quando ele desse próximo, ia vir o nome da empresa, o endereço de e-mail corporativo e o número de telefone. Então, o que funciona melhor? Obviamente, eu ter mais informações dele é melhor, mas será que vai dar certo? Será que não vai ter muita rejeição, já que é muitos dados? E assim por diante. Por último, identifique problemas em seu funil de vendas. Páginas com muito tráfego, mas sem vendas, a gente já falou, não adianta nada. Você tem uma página cheia de tráfego que não lhe gera nada, em termos de negócio. Você vai acabar tendo uma página que tem muito tráfego. E só isso. Você tem que agora pensar em... Isso é um problema no seu funil de vendas, porque toda venda é estatística. Ou seja, a cada X%, né, de pessoas que entram em seu site geram vendas. Se esse número é 0, você tem um problema no seu funil de vendas. Talvez porque seja muito desconectado do seu produto e do seu serviço, talvez porque a página seja mal feita, porque não tenha uma chamada aí para ação. Pode ser várias coisas, mas você vai ter que identificar e resolver esses itens um a um. Isso só é possível através de uma análise, você olhar e pensar com a cabeça do seu cliente. Eu caí aqui, por que não está gerando venda alguma? Páginas com uma alta taxa de conversão, mas sem tráfego, não adianta nada também. Porque você acaba tendo uma página excelente, mas porque não tem tráfego, ela não vende. Então, como que você resolve isso? Botando links internos de páginas de alto tráfego, né? Por exemplo, essa página aqui, que era um problema, ter um link que vai para essa página. Por exemplo, você quer saber mais sobre isso? Clique aqui. E essa página, e aí ele clica, vai ter uma porcentagem dessas pessoas que clicam, e essa página, daí do nada, começa a gerar vendas. Pode ter, por exemplo, aqui, você mudar algumas palavras-chave dela e otimizar ela para ter mais tráfego em SEO. Ou seja, você vai ter mais tráfego gratuito que gera vendas. Outra, palavras ranqueadas na página 1, mas não tão linkadas com seu produto ou serviço. Novamente, se a sua empresa tem anos de existência, já vi várias empresas assim, que sem querer, alguns termos pesquisados geram, deixam a sua empresa na primeira página. Só que aquilo ali, como nunca foi feito estratégia, SEO, aquilo foi feito meio que no sem querer, aquilo não gera vendas. E não tão linkada para nenhum produto ou para nenhum serviço. Toda palavra, toda página do seu site que está na primeira página de alguma pesquisa, você tem que ter links internos, você tem que ter links internos para páginas de alta conversão. Você tem que conseguir fazer esse link de alguma forma. Tá? Então, mas é uma herança que eu não trabalhei e é difícil fazer esse link. Ok, ninguém falou que ia ser fácil. Você vai pensar em como você vai criar esse link sem deturpar o conteúdo para fazer esse link interno com o seu produto e o seu serviço que você vende. Ok? Você tem interesse em aprender mais? A gente tem o curso SEO Acelerado, que é um curso definitivo de SEO. Ele tem planilhas, ele tem acompanhamento, ele tem checklists. Ele é muito mais do que um curso normal que você vê por aí, além de ter aulas ao vivo de reforço. O curso está todo gravado. A gente passa por como que você conhece o seu cliente, como que você faz análise do seu site, como que você faz marketing de conteúdo, como que você vê quais as palavras-chave que você pode
ranquear, como que você faz SEO on-page, off-page, quais os relatórios que você faz, como que você faz link building, que é o principal item de SEO, e como que você faz a otimização do seu site. Aqui está o nosso, tá, para quem é iniciante, tentando entrar na piscina do Google com a nossa boia de salvação, que é o nosso curso SEO acelerado. Se você quer saber mais, você clica em seo.lucrodigital.com.br e você pode fazer a inscrição hoje mesmo. Por hoje era isso. Eu queria que você entendesse muito, mas muito bem mesmo. Por que você não pode pensar em SEO sem pensar em CRO? Ou seja, você não pode fazer o SEO só pensando em gerar tráfego. Você tem que pensar que o objetivo final é ou criar um orçamento novo, ou ter um contato via WhatsApp, né, tendo um novo lead, fazendo qualquer coisa que faça esse cliente se comunicar ou ter uma compra com você, uma compra direta, por exemplo, e-commerce, ou uma compra indireta via orçamento, via WhatsApp, qualquer coisa que seja. Mas os dois mundos têm que serem pensados de forma muito juntas e todos os passos têm que ser pensados com SEO e com CRO, beleza? Então, qualquer coisa que você faça agora com SEO, pensa sempre nesses dois caras andando junto, que vai dar certo a sua estratégia de SEO, beleza? Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê na próxima aula. Até lá!